Três capitais brasileiras são reconhecidas pela Unesco como cidades criativas do design: Fortaleza, Curitiba e Brasília. Cidades, criatividade e design são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com a arquiteta e urbanista Fernanda Bocorni Messias. Fernanda, bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço o convite, Marcelo, e a oportunidade para falar para tanta gente que a TV Senado nos oportuniza. Bom, cidades criativas do design, né? Três capitais brasileiras receberam essa chancela da Unesco como cidades criativas do design. O que exatamente caracteriza essas cidades? São pontos em comum? São características diferentes? O que faz a Unesco, né? Que características permitem que a Unesco dê essa chancela a essas cidades? Bem, a Unesco ela criou a Rede de Cidades Criativas a partir de 2004, quando se começa um debate no âmbito da Agenda 21, a partir dos municípios, de que a cultura era um quarto pilar da sustentabilidade, que só os três, o triple bottom line, econômico, social e ambiental, eles não davam conta das cidades contemporâneas, que é justamente o ponto de partida para a virada do modernismo ao pós-modernismo, né? A sustentabilidade a partir das cidades, ou a necessidade das cidades se tornarem sustentáveis, foi o que fez questionar o modelo anterior e se pensar que a gente precisava criar um novo. E aí começa todo esse debate em torno disso. Brasília, Curitiba e Fortaleza se candidataram na rede porque houve também um grande movimento no Brasil para que as cidades entrassem nessa rede a partir de uma ideia de aumentar o turismo, o fluxo turístico, né? Agora, Brasília e Curitiba têm um reconhecimento internacional pelo seu urbanismo, pela sua mobilidade, pela qualidade de vida, que Curitiba é por um processo de design e Brasília por uma criação de design. E Brasília é justamente esse modernismo tardio, onde esse embate entre o novo e o moderno, ou a inovação que se precisa, pode ser vista aqui, porque aqui estão todos os paradigmas do modernismo. E as cidades que se candidatam, as três, elas precisam provar que nos últimos 5 anos elas tiveram uma ação forte em design, não só um histórico, como é o caso de Curitiba e de Brasília, né? Que Brasília pela origem e, como eu disse, Curitiba pelo processo, mas que elas entenderam que o design é uma disciplina a ser incorporada nas políticas públicas urbanas. A cidade de Curitiba e Fortaleza, por exemplo, tem hoje já um conselho que congrega os líderes dessa área e políticos, instituições, enfim, para que junto se planeje essa cidade do design. Brasília está retomando isso, porque houve uma recorrência de gestões privadas, ou públicas, que as trocas de governo acabavam perdendo um pouco o histórico dessa questão. E se busca hoje, essas três cidades, projetos em comum, como a gente pode junto, né? A partir disso, vai ter o Fórum de Cidades Criativas, agora na primeira semana de junho, aqui em Brasília, onde essas três cidades vão estar debatendo. Essa integração dessas cidades, essa rede criativa de cidades, ou rede de cidades criativas da Unesco, ela tem também esse princípio de integrar essas cidades numa rede, e aí não só em âmbito nacional, mas em âmbito internacional. Essa chancela traz benefícios em termos de, por exemplo, do turismo que você citou para cidades que passam a ser reconhecidas como cidades criativas da Unesco, ou seria mais ou menos um processo inverso? As cidades que já têm um fluxo turístico a partir das suas próprias características, por esse turismo, ela ganha essa chancela. Qual é a relação? Olha, o que a gente vê é que no mundo,
por exemplo, a Inglaterra, né, que é uma cidade onde tem várias cidades criativas da Unesco. As maiores cidades, como Londres, que é inegavelmente talvez a maior cidade criativa do mundo, não é da rede, porque Londres já tem um fluxo turístico. Então, a estratégia inglesa, por exemplo, foi dar visibilidade às pequenas cidades medievais, com os seus potenciais, não é, urbanos, e criar vocações a essas cidades. E cada uma delas a partir dessas vocações da rede da Unesco. No Brasil, houve um incentivo para que as cidades entrassem na rede, porque existe uma visibilidade. Eu mandei para você o relatório de Brasília. A cada 4 anos, as cidades têm que publicar isso em inglês, no site da Unesco. Então, o mundo inteiro tem essa cartilha ou esse folheto de visitação da cidade. Brasília escolheu o design, porque tem esse DNA, né? De fato, ao menos o plano piloto, porque o plano piloto só foi piloto mesmo, não se replicou nas bordas, mas o plano piloto é esse laboratório vivo de experimentação em todas essas áreas verdes que temos em abundância. Foi construída numa época onde o licenciamento ambiental ainda não era tão rigoroso, a legislação. Então, a Praça do Buriti, por exemplo, era um alagado, e assim, outros lugares que foram ocupados dentro da lógica moderna. Fernanda, existe uma diferença aí de conceitos, né? A ideia de cidades criativas do design me parece um conceito um pouco menos conhecido pela grande população. Mas existe um conceito também relativo às cidades e essa forma como nos relacionamos com as cidades, como as cidades acolhem os seus moradores, acolhem as pessoas, né? Que tipo de qualidade de vida as cidades dão para as pessoas que nelas vivem ou que por elas passam. E a gente tem a ideia também de cidades inteligentes, né? Conhecidas também no termo inglês, smart cities. Cidades inteligentes e cidades criativas do design são conceitos diferentes, têm relação entre um e outro. Vamos separar essas coisas aqui? Ótima pergunta, Marcelo, porque isso é a grande confusão que se faz. Na verdade, todos eles é o que se chama de brandings urbanos contemporâneos ou marcas de cidade, né? A cidade criativa também é isso, né? A cidade tentar identificar aquilo que é uma marca própria dela para poder se projetar para o mundo. Todos eles fazem parte de um conceito de concorrência entre as cidades, tá? Das cidades se projetarem para o turismo. A Smart City, precisamente, é um termo cunhado pela IBM, então ela é proprietária. O termo foi criado, divulgado e vendido pela IBM, né? E tem a ideia da cidade totalmente automatizada, né? Internet das coisas, comunicação B2B, e todo o serviço está no seu celular, todo o serviço da cidade. A cidade inteligente, ela conversa com isso, mas ela se aproxima um pouco mais da cidade criativa, ao menos no Brasil, que existe. Nós temos a Carta de Cidade Inteligente, que foi escrita em 2020 ou 2021, por todo o governo federal, e que traz muito também esse conceito que se aproxima demais da cidade criativa. E aí já criaram outro termo, que é CHICS, Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis, porque a sustentabilidade está em todas elas. Então, mesmo a Smart City, que é um programa, né, um processo, um sistema proprietário, ele parte da ideia de que a cidade precisa ser sustentável. E esse debate é muito necessário hoje, né, pelo ponto de vista, pelo status, né, aonde as nossas cidades conseguiram chegar e a fragilidade que o ser humano está exposto, principalmente por um desenho degenerativo, vamos dizer assim, em que não considerou que a natureza é parte da gente e a gente parte da natureza, né? Então, que as ocupações baseadas unicamente pela especulação imobiliária e o design a serviço disso, em todas as escalas, acabam fragilizando toda o nosso potencial. E as cidades criativas, o que tem de diferente em relação às outras? É que a cidade criativa, mais do que as outras, ela se foca na cultura. Então, a cultura como fator regenerador
de qualquer ambiente, tanto formador como deformador, como reformulador. Então, e eu vi, né, o meu interesse pelas cidades criativas partiu disso, de que a cultura é o grande eixo que a gente precisa, a chave que a gente precisa virar, né, uma nova cultura que a gente precisa ter, compreendendo as relações nossas com o meio ambiente. E o mais interessante, o design que criou toda essa... Foi a partir do design que se criou os grandes problemas urbanos, ou os grandes problemas de consumo que a gente tem. Agora você traz o design como um agente de transformação dentro desse contexto das cidades criativas, das cidades inteligentes. Tem a questão da mobilidade urbana também, que é um dos pontos chaves para se determinar ou para se conferir a uma cidade a qualidade de cidade inteligente. Qual é o papel do design? Você vem da arquitetura e do urbanismo, que é, por natureza, a área de atuação, a área de trabalho, a área de pesquisa, que vai justamente desenvolver os ambientes urbanos, planejar os ambientes urbanos, buscar as soluções. E aí entra o design, que muitas pessoas associam à questão meramente estética, e você está trazendo aqui, isso também a própria Unesco traz como uma área, né, como uma disciplina que tem um papel estratégico nessa melhoria do ambiente urbano. Como é que o design contribui? Como é que é a participação do design como o papel transformador do design nas cidades? Boa pergunta, Marcelo. O design, mais do que na cidade, a cidade eu acho que é um fim, mas o design é um meio para que tudo que acontece na cidade aconteça como está acontecendo. Vou lhe dar um exemplo. Foi a partir do design que se potencializou o consumo no século XX. Logo depois da queda da Bolsa de 28, um sujeito chamado Victor Leblot escreve um tratado de prosperidade, em que ele fala que o consumo tem que ser a nossa grande missão de vida. Ou seja, aí começa a se pautar toda a economia a partir do giro consumista. Por que isso é fundamental quando a gente fala de design? Porque o design trabalhou para isso, ele serviu a esse discurso. E o design é isso, ele pode servir a qualquer discurso. Ele pode servir para uma cidade regenerativa, é a criatividade que eu enxergo até como uma nova dimensão da sustentabilidade, que é aquela que pode buscar ou encontrar soluções que ninguém pensou ainda. Quando eu fui do Programa Brasileiro do Design, isso me incomodava. Eu já era ambientalista e ouvia dos grandes designers brasileiros que o designer era aquele que precisava inventar aquilo que você nem sabe que precisa. Era realmente o design a serviço do consumo. Agora, se você pega essa fala de que pensar em algo que você nem sabe que precisa, o que a gente de fato precisa? Aonde a gente quer chegar? Que tipo de restauração ou de reconstrução de uma cidade, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, várias, a gente tem que pensar nos mesmos moldes, nos mesmos locais, sabendo que vão ter os mesmos castigos da natureza? Você fala em cidades degenerativas, ou planejamento degenerativo, ou design como um papel regenerativo das cidades. A gente tem um gráfico que a gente vai colocar aqui na tela que fala um pouco sobre esse discurso que você traz para a gente. Agora, à luz dessa imagem que eu vou pedir para a gente colocar aqui na nossa tela, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse desenvolvimento do design, porque o design nasce enquanto disciplina em 1920 na Alemanha, e ele começa muito voltado, de fato, aos produtos, né, utilizados, ao mobiliário, ao produtos do nosso dia a dia, né, justamente preparando, né, planejando esses produtos para a fabricação em série. O design gráfico também é dessa mesma época, que nasce enquanto disciplina ali na Alemanha, e ele tinha, a disciplina do design tinha essas duas áreas básicas de atuação em produto, né, do desenvolvimento, o desenho de produtos, e o design gráfico, que essencialmente é comunicação. Como é que foi essa evolução da disciplina até a gente chegar nesse ponto aqui em que o design começa a atuar como uma disciplina de papel transformador
para cidades criativas e para cidades sustentáveis? O design sempre foi transformador e desde o gráfico até o urbano, tudo é design. Quando a gente fala do mundo, quando a gente fala das cidades criativas do design, a gente está falando de todo esse escopo. Claro que o design, a partir do produto, ele se diversificou muito mais em moda, em serviços, né? A disciplina do design se inovou mais quando foi entrando no detalhe, né? É muito mais difícil, teve coisas que eu só aprendi sobre design no Programa Brasileiro do Design, porque na arquitetura a gente não vê dessa forma, porque você pensa, geralmente, em uma solução muito mais definitiva, né? Não é um consumo tão rápido. Então, uma casa, você não faz uma casa para demolir e fazer outra daqui a 3 anos, mas você compra um celular para trocar daqui a 3 anos, né? E como é que a gente chega nesse modelo de sistema degenerativo e um sistema regenerador? Como é que o design atua para a gente chegar nesse ponto do planejamento urbano, das cidades criativas, das cidades inteligentes? Ele é justamente essa espiral, né? Porque quanto menos impacto você tem, tanto na sua vida, e o design é fundamental nisso, porque a partir do design você define o material que você vai usar, o descarte que você vai ter, a vida útil do material, a vida útil da edificação, a qualidade da edificação, a qualidade do espaço público. O design precisa ser pensado em todas as escalas. Na verdade, eu acredito que a gente precisa resgatar o desenho como linguagem. O desenho está se perdendo como linguagem quando a gente fala de tecnologia, embora o design sirva a smart cities, às cidades inteligentes, às cidades criativas, pelo marketing, pelo produto, pela sinalização, por toda a cadeia produtiva do design. Ela está dentro da cidade e ela serve a cidade. Agora, isso é uma escolha. Se você vai trabalhar, alguém desenha um condomínio que foi construído em cima de um antigo alagado. Esse cara, qual o compromisso dele? Ele está se comprometendo com uma degeneração, não é? Alguém desenhou aquilo. Então, eu percebo que a sustentabilidade necessariamente passa por uma revisão ou uma reformação, uma nova formação de designers que pensem de fato aonde eles querem atuar, aonde você vai desenhar, o que você vai desenhar. E para quem você vai desenhar. Essa é a grande qualidade do design, né? Do desenho como linguagem. Eu ouvi alguns arquitetos bastante antigos que resolveram fazer arquitetura porque no 2º grau começaram a desenhar e redescobriram que sabiam desenhar. As pessoas param de desenhar quando são crianças. A gente, quando é criança, desenha, depois começa a entrar numa formação conteudista e esquece de usar a mão, esquece de tentar traduzir em imagem aquilo que você pensou. Então, tudo que não foi pensado pode ser desenhado. Agora, voltando na questão das cidades criativas do design, segundo esses princípios da Unesco que trazem esse conceito, né, essa chancela para essas cidades, você falando de cidades sustentáveis, a gente trouxe aqui esse modelo de cidade, né, utilizando o design para se tornarem cidades regenerativas, ou a falta, né, um uso fragmentado, às vezes, do design que leva as cidades a um processo de degeneração. Realmente é um momento propício para se discutir, né, os planejamentos das cidades e como o design pode ser incorporado dentro desse planejamento, dentro dessas políticas públicas, para que a gente tenha cidades melhores, mais resilientes, mais resistentes, às vezes, e mais bem preparadas para as mudanças do clima, por exemplo, como estamos aí vivendo hoje, já no momento presente, já não é mais uma questão de futuro. Mas a Unesco coloca que essas cidades criativas do design, toda essa rede de cidades criativas, elas têm uma proximidade maior ou uma vocação para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, como essas cidades criativas do design, por que em que ponto elas têm essa vocação e o que as aproxima desses objetivos do desenvolvimento sustentável? Os objetivos de desenvolvimento sustentável é como se fosse são os objetivos mesmo. Ninguém atingiu ainda, senão já eram metas cumpridas, enfim. Então, são objetivos. É um mapa
do que o que se conseguiu chegar de mais sofisticado num debate internacional sobre um mapa para a sustentabilidade. São os 17 objetivos, respectivas metas e indicadores. É muito complexo isso, né? Eu gosto de resgatar as dimensões que persistiram desde quando se formulou as dimensões da sustentabilidade até hoje, que são 8, que persistem na nova agenda urbana, persistem na literatura, como dimensões da sustentabilidade, que são o triple bottom line, econômico, social, ambiental, o cultural, territorial, espacial, ético, que é uma dimensão, na verdade, é um imperativo ético da sustentabilidade, mas que eu vejo como dimensão, né? Eu prefiro nominar. Político, e a tecnológica, claro, que e a dimensão tecnológica, que ela é inseparável de qualquer cenário futuro, que é o que aproxima muito a cidades criativas, do conceito de Smart City, porque a tecnologia, ela está, assim como a territorialidade, em todo esse debate. A cultura também está em todo esse debate, mas uma pesa mais a mão aqui, outra pesa mais a mão ali, mas todas elas se percebem, essas dimensões, que são dimensões que nasceram em 2002, na verdade até antes, mas persistiram na literatura e estão presentes na nova agenda urbana. Que a questão urbana, ela é tão complexa, né, no ponto de vista de ODS, que além do ODS 11, que é de comunidades e sociedades sustentáveis, se criou uma nova agenda urbana específica para o meio urbano, porque todos aqueles ODS não davam conta ainda de todos os desafios que a gente tem, embora a nova agenda ela ainda seja um tororó de palpite, vamos dizer. Se questiona até o quanto que a sustentabilidade ela é um termo adequado, porque se sustenta aonde? Sustenta em quê? Não é? Já que quase todas essas dimensões que eu comentei, elas são trabalhadas, elas são vistas na literatura a partir do ser humano. Então, a gente continua vendo a nossa sociedade como nossa sociedade e não nós como parte dela. Tanto que, numa análise de teorias e índices de cidades criativas, além do design ser transversal e visto realmente como esse agente de mudança, a dimensão ambiental ela é falada, mas ela não é considerada de fato, ela não é mensurada. Então, há uma distância, né, de uma teoria e do que se pretende. Então, a Cidades Criativas da Unesco, entendo que seja um objetivo mesmo, de que essas cidades se pautem mais por esses objetivos. Elas acabam sendo como uma vanguarda de cidades em busca de atingir esses objetivos, deixar de ser objetivos e passarem a ser metas cumpridas, seria alguma coisa mais ou menos por aí, né? Isso, mas as ações da cidade, elas são autodeclaradas, ou seja, essa ação ativou o objetivo 1, 2, 3, 4. Não existe uma mensuração da Unesco, uma contrapartida que possa validar essa autodeclaração, entende? Fernanda, a gente está falando de cidades, a gente está falando de criatividade, design, objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, tudo assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Cidadania é a gente perceber que nós somos parte de uma cidade, né? Nós somos cidadãos e que tudo, absolutamente tudo que você consome, que você faz ou que você não faz pela cidade ou por você, tem impacto nos outros. Os nossos ecossistemas, que são as cidades, os ecossistemas humanos, são justamente esse local onde a gente pode experimentar o outro, e ser o outro, e fazer por si e pelo outro, e desenhar pelo outro. Bom, Fernanda Boccorni Messias, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Eu queria agradecer a oportunidade de falar para um público tão seleto e tão amplo como da TV Senado. Muito obrigada, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia.